Estávamos falando de Lula e os dramas para a eleição de 2026. Ele está num lugar refrescante, considerando não só as características do lugar, Paris, capital da França, cidade luz, mas o que ele tem aqui em casa. Bom, lá em Paris, o presidente brasileiro cobrou do presidente francês a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Leva uns 20 anos já essas tratativas, confira. No primeiro dia de visita de Estado à França, o presidente brasileiro assinou cerca de 20 acordos para ampliar a cooperação bilateral em áreas como proteção à biodiversidade, comércio exterior e defesa da democracia. Logo depois, ao lado do presidente Emmanuel Macron, Lula descartou os argumentos ecológicos do Palácio do Eliseu para barrar o acordo de livre comércio entre o Bloco Europeu e o Mercosul. E ainda fez um apelo para que Macron promova um encontro entre os produtores agrícolas brasileiros e franceses. Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Nesta quinta-feira, o comissário de Agricultura da Comissão Europeia, Christoph Hansen, afirmou que espera que um acordo seja assinado antes do fim do ano. A principal divergência francesa está numa possível competição entre o agronegócio do país e o da América Latina. Segundo Macron, o bloco europeu exige regras ambientais mais rígidas do que as dos países do bloco americano. Para contornar a questão, a França sugeriu que o acordo inclua ferramentas que limitem a venda de produtos agrícolas entre os dois blocos. O instrumento só seria acionado caso houvesse um aumento de exportações que fosse grande o suficiente para desestabilizar mercados europeus. Mais les pays du Mercosur ne sont pas du tout au même niveau réglementaire. Donc il y a très clairement une différence majeure, qui n'est pas une différence de compétitivité, de spécialité, mais de normes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Ele acabou de mencionar, Lorival, o Macron, algo que no setor todo da agroindústria brasileira é o que mais se lembra. Competitivos os europeus não são em relação ao Brasil do ponto de vista do agronegócio, mas eles são os maiores exportadores de normas no mundo inteiro. Isso é uma tremenda vantagem competitiva. Agora, a questão vai na seguinte direção, Lorival. Com o tarifaço do Trump, de novo, se falou muito, peraí, agora é a chance de Mercosul e União Europeia responderem de alguma forma a essas transformações via uma aproximação entre os dois blocos. Que pé está? Esse é um raciocínio muito distante, né, esquemático, né, que não leva em conta a realidade política desses países europeus. Vamos lembrar que quem é mais competitivo na eleição de 2027 na França, para presidente, para a Assembleia Nacional, é o grupo da Marine Le Pen, que é mais engajada, ligada, ancorada no mundo rural e mais protecionista do que o Macron. E à esquerda está também o protecionismo. Então não há o menor espaço político para o Macron fazer qualquer concessão. E o Lula usou uma tática errada, né? Ele estava naquele ambiente de brincadeira, né? de intimidade, falou, estou lhe comunicando. O que você provoca em qualquer ser humano quando você... Ainda mais um ser humano presidente de Estado. Um ser humano presidente da França, quando você coloca a pessoa contra a parede, ela reage, né? Então, assim, e aí eu vi o Macron sendo mais claro do que nunca. E ele usou o termo salvaguardas num sentido muito amplo. Não foi só no sentido ambiental. Ele estava falando no sentido sanitário, como você falou, em todas as regras, né? E de fato, e ele não estava falando só em nome da França, tem mais isso. Holanda, acaba de cair o governo porque o Geert Wilders, o líder ultraconservador, não estava aceitando o tipo de restrição à imigração que o governo estava conseguindo aprovar. E também é ultraprotecionista. A Holanda tem regras nessa coisa da pecuária, dos laticínios, realmente muito restritivas. Aí você tem a Polônia, acaba de eleger um presidente ultranacionalista, né? Você tem a Áustria, onde a extrema-direita também está muito forte.
e você tem também a Irlanda. Então, nem no sentido amplo desses países europeus protecionistas, nem no sentido restrito da política interna francesa, não há a menor possibilidade. E essa seria a grande entrega dessa viagem. Seria. E o Lula expôs isso e ficou claro que essa entrega não ocorrerá. Que chances tem o presidente brasileiro de seguir adiante nessa agenda, Murilo? Olha, eu acho que não são boas as chances, porque, no fundo, a Europa pratica com o Brasil uma espécie de neocolonialismo ambiental. Nesse momento mesmo, a França vai construir um presídio de segurança máxima no meio da Amazônia, lá da Guiana Francesa. Tá? E ninguém está reclamando. Há alguns anos, a França tentou explorar petróleo na Guiana Francesa, também lá pertinho da margem equatorial. A Noruega também, que é campeã do meio ambiente, tem 50% do PIB vindo do óleo e do gás e aprovou legislação que permite explorar o subsolo marítimo, né? Marinho, né? Mineração no fundo do mar. Então, o que se passa é tanto esse neocolonialismo ambiental que é praticado com o Brasil. Em segundo lugar, a legislação brasileira não é ruim no meio ambiente. E, terceiro lugar, eles vão proteger os agricultores. Então, o medo é o agronegócio brasileiro, que pode invadir a França e causar um problema político enorme. Agricultores vão para as ruas, jogam vinho fora, jogam tomate na rua, soltam porcos nas ruas, paralisam o trânsito, e são muito aguerridos na defesa dos seus interesses. E ainda como o Lorival lembrou, nós temos a proximidade do ciclo eleitoral lá e eles não vão abrir mão do apoio do agronegócio francês numa disputa eleitoral que tende a ser acirrada. Então, acho que o Brasil ainda tem muito que lutar para que esse acordo venha a ocorrer. Daniel, é um assunto ao qual você se dedica com muito ímpeto, esse da União Europeia e o Mercosul. Você está confiante? Então, não sei se confiança é o termo correto, mas a objeção do Macron nessa viagem ou fora dessa viagem não mexe em nada as peças do tabuleiro atualmente. O acordo, a negociação foi fechada, foi concluída, acabou de ser feita nesta semana a revisão jurídica do acordo em Bruxelas, que é um passo fundamental. Depois tem a tradução para os 23 idiomas da União Europeia, demora mais algum tempinho. E é perfeitamente possível que o acordo seja assinado no próximo semestre na presidência brasileira do Mercosul. Quem assina é Ursula von der Leyen, não é Macron, não é Pedro Sánchez, não é Merz, não é Giorgia Meloni, é Ursula von der Leyen, e ela quer assinar. O grande passo vem em seguida, que é a votação no Conselho Europeu. Antes de chegar no Parlamento Europeu, vai para o Conselho Europeu. E aí sim, onde estão todos esses chefes de governo, aí é um problema. Mas o voto do Macron já está muito claro que vai ser contra, assim como o voto da Polônia, assim como o voto da Irlanda. Eu prestaria muita atenção e redobraria atenção, e eu, se fosse o governo brasileiro, estaria não em Paris, estaria em Roma, buscando o apoio da Itália. Porque para passar no Conselho Europeu é preciso do apoio, do voto favorável de 65% dos países da União Europeia, que correspondam a 55% da população. Se você tiver a Itália contra, ela certamente será o fiel da balança. É verdade que uma série de pequenos países somados, Áustria, Bélgica, também podem fazer alguma diferença. Mas o fiel da balança tem de ser a Itália nessa história. Se a Itália votar a favor, tem grandes chances do acordo passar. Se a Itália votar contra, tem grandes chances de o acordo não passar. Me parece que a bola está com Giorgia Meloni mais do que com Emmanuel Macron. Tem outro aspecto, Caio, que já foi mencionado inicialmente pelo Lorival. O Murilo acompanhou um pouco esse raciocínio e o Daniel também, que é o tipo de obstáculo, o tipo de barreira, fora essa tramitação toda complexa que o Daniel acabou de descrever para nós, nós temos a questão das salvaguardas e temos uma questão ambiental fortíssima. Exatamente a presença da ministra do Meio Ambiente lá, Marina, coincide no Brasil com toda a discussão em torno da aprovação das leis de licitação, da licença ambiental. Sim.
Isso tem impacto no acordo entre a Mercosul e União Europeia. Exatamente, William. O que acontece? Essa operação diplomática do Lula lá com Macron e talvez com a Itália que o Daniel cita, ela vai resultar completamente infrutífera se o Lula não fizer a operação política dentro de casa, dentro do governo dele. Porque desde que foi aprovado no Senado Federal o projeto do novo marco do licenciamento, a Marina Silva vem operando politicamente contra esse projeto, e as ONGs ligadas à Marina, ONGs renomadas, sérias, né, vem também fazendo um trabalho grande junto às embaixadas em Brasília, né? Na semana passada teve um almoço grande na Embaixada da França, com representantes de 10 embaixadas no Brasil, no qual foi apresentada uma carta cujo argumento central para os europeus era de que não fosse assinado esse acordo que o Lula está defendendo lá para o Macron. Isso a 500 metros do Palácio do Planalto, com o Lula em Brasília, né? Ou seja, tem essa operação. Hoje foi divulgada uma carta de ex-ministros de meio ambiente, que segundo parlamentares, ex-ministros de meio ambiente do Brasil, que segundo parlamentares foi articulado pela Marina, atacando também, fazendo críticas ali. Ou seja, esse PL do licenciamento ambiental, ele virou o novo grande questão ali, junto com a exploração de petróleo lá na Foz do Amazonas, o grande debate brasileiro. E como os ambientalistas não têm maioria e a Marina não se dá, ela não consegue pisar praticamente no Congresso Nacional, há toda uma operação política e diplomata das ONGs e da Marina por fora do Congresso Nacional, que é onde essa regra tramita, podendo impactar justamente no que o Lula está pedindo lá. Eu aposto que esse PL vai acabar sendo aprovado na Câmara, talvez em julho, porque aquele problema da Marina lá com os senadores, na verdade dos senadores com a Marina, acabou adiando a votação na Câmara. A aposta é que até julho, antes do recesso, esse projeto é aprovado e vai cair no colo do Lula. E o Lula que vai ter que decidir se sanciona ou se não sanciona, ou se impõe vetos. Muito provavelmente, se ele vetar, depois o Congresso derruba. Mas tem uma operação jogando contra o acordo dentro do próprio governo, por parte da ala ambiental do governo. O jogo é muito diferente do que o Lula pensa. E eu acho que existe sim um protecionismo agrícola, mas nós não podemos ignorar que existe um problema ambiental no Brasil, né? Houve uma redução de 32% do desmatamento em todos os biomas, que é um esforço muito grande que o governo fez, mas houve um aumento de 46% das queimadas, que já é uma combinação de aquecimento global, né? As queimadas são mais difíceis de evitar, de controlar, o ambiente está mais seco e mais quente. E, por outro lado, os desmatadores desenvolveram novas técnicas, né, de matar as árvores sem que elas caiam, cortar a periferia das árvores, fazer anéis nelas, e os satélites não detectam, elas secam, eles botam fogo, o IBAMA chega, eles estão lá na cabaninha deles, assim, está tudo bem, não temos nenhum trator, nenhuma corrente, não fomos nós. Né? É que a gente tem problemas assim, do governo, de saber o que você quer. Você quer fechar o acordo com a União Europeia ou você quer ser uma potência ambiental? E como não sabe o que quer e quer ser as duas coisas, e não dá para ser as duas coisas, acaba entrando. Você quer ceder ao Congresso Nacional e liberar o petróleo na Amazônia Azul, ou você quer discutir o acordo e as questões ambientais com a Europa? Ele não sabe o que quer. Veja, as nossas emissões... Ele quer tudo. Das nossas emissões, 53% são queimadas e retiradas de madeira, certo? Então, assim, por que o Brasil fala em zerar as emissões? É porque ele, até 2050, é porque ele promete acabar com o desmatamento. Só que não adianta só tentar reduzir o desmatamento se você tem as queimadas, né? Então, acho que a gente tem um desafio muito grande aqui. E o problema é real, né? Não é só assim, lá fora estão
sacaneando a gente. Não é só isso, nós também temos que fazer a nossa tarefa de casa aqui, né? Por último, Murilo, eu tenho um pouquinho menos de um minuto. O Lula mencionou o fato dele assumir agora a presidência do Mercosul. Como é que ele vai se entender com o Milei? Pois é, isso é uma questão, e no momento que o multilateralismo está em baixa no mundo, a partir da guerra tarifária liderada pelo Trump. Então, vai ser uma presidência bastante interessante, tanto pelo aspecto do Milei, quanto pela conjuntura geopolítica internacional, e também por ele estar pressionado por um iceberg fiscal que tem pela frente e pelo desafio da reeleição. Então, vai ser um período interessante e muito desafiador para o presidente. Agora, só queria dizer um ponto aqui: o licenciamento ambiental está tramitando já há quase 20 anos no Congresso. Então, esse alarde todo em torno da questão, ele só ocorre porque agora existe a real possibilidade de ser aprovado. Mas o debate está rolando. Então, todos os interessados tiveram mais do que milhares de oportunidades para intervir no debate e serem ouvidos. Então, acho que também essa é uma questão que deve ser considerada aí na conjuntura da tramitação dessa proposta. William.